Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos dando início ao nosso módulo 4, com o capítulo 7, doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Ok? E isso vai se dar início na página 212. Tá, gente? Então, sem mais conversa, vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês, com doenças transmissíveis e prevenção de doenças transmissíveis. Se dá início na página 202. E vocês irão fazer as atividades da página 206 e 207. Tranquilo? Bom, gente, vamos fazer a correção das páginas 275, 277 e 278. Vamos lá, todo mundo aí com o livro aberto, lápis na mão, borracha, e vamos lá para as correções, tá? A 277 é tipo uma mini revisão sobre o capítulo, do que a gente viu, tá? Então vamos aqui, ó. Embora não seja possível observá-los a olho nu, os micro-organismos estão por toda parte. Muitos são essenciais para os ambientes e para os outros seres vivos, mas alguns deles podem causar doenças. Vamos relembrar algumas informações sobre esses fantásticos seres? Bom, vamos falar um pouco sobre as bactérias. As bactérias, pessoal, são seres vivos microscópicos. Eles podem ser unicelulares, né? E procariontes, tá? A célula bacteriana ela é constituída de quê? De uma parede celular, membrana plasmática e citoplasma. A sua reprodução geralmente é assexuada, né? Eles podem ser aeróbias. O que é aeróbias? Aeróbias é quando eles necessitam de gás, oxigênio, na obtenção de energia. Ou anaeróbias, né? O que são anaeróbias? É quando eles obtêm energia por meio da fermentação, tá certo? Vamos ver aqui os protoctistas. Os protoctistas, gente, eles podem ser divididos em protozoários e algas, tá? E eles também são unicelulares, porém eles são eucariontes, tá? Eles podem locomover-se por meio de cílios e também flagelos ou pseudópodes. A reprodução deles pode ser tanto sexuada como assexuada. As algas, pessoal, elas realizam fotossíntese. Aliás, as algas elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Elas podem ser os dois. E a maioria das algas elas realizam fotossíntese, que é para obter energia e reproduzem-se assexuadamente, tá? E para encerrar, os fungos. Os fungos, pessoal, podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Os seres vivos heterótrofos, eles alimentam de matéria orgânica, pode ser viva ou morta. Sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. E eles apresentam uma coisa chamada esporos, que são estruturas que podem ser transportadas pelo ar e espalham-se pelo ambiente. Vamos aqui para 277. Pessoal, no ambiente marinho existe uma região chamada zona abissal, que ela fica localizada entre 2.000 e 6.000 metros de profundidade. Quanto maior a profundidade, gente, menor a quantidade de luz solar que penetra na água e menores a temperaturas e concentração de gás e oxigênio. Entretanto, gente, existem peixes que vivem nessa profundidade. Eles são chamados de peixes abissais. A zona abissal, pessoal, ela é considerada, para a maioria dos seres vivos, um ambiente que não oferece condições adequadas para a vida. Então a gente vai citar duas dessas condições. Nas regiões abissais não há incidência de luz solar, né? E há também uma alta pressão exercida pela água. As temperaturas são baixíssimas e há uma escassez de alimento, tá? Então, aí são algumas condições que não seria propício à vida, né? É comum encontrarmos nas zonas abissais peixes com estruturas que brilham no escuro. Esse fenômeno ele é chamado de bioluminescência, tá, gente? As presas elas são atraídas pela luminosidade. E aí vai favorecendo a alimentação desses peixes. Então,
Está pedindo para fazer uma pesquisa e descrever outra importância da bioluminescência para os peixes abissais, tá? Então vocês poderiam responder que a bioluminescência nos ambientes abissais eles também pode auxiliar a comunicação entre os indivíduos de mesma espécie e também pode ser usada para atrair parceiros para a reprodução, por exemplo. A ranicultura, pessoal, ele é um cultivo comercial de rãs. No Brasil, a espécie comumente cultivada é a rã touro. Ela é totalmente dependente da água para a reprodução, a regulação de sua temperatura e também a excreção, tá? A rã touro ele tem esse nome em razão de um macho ele emitir na época do acasalamento um som semelhante ao que o touro emite, tá, gente? Aí pergunta, qual é a importância das membranas interdigitais na locomoção da rã touro? Pessoal, vocês podem comentar, né, que as membranas interdigitais ela permite a rã touro uma impulsão maior dentro da água, né, que aí vai favorecer a locomoção nesse tipo de ambiente. Essas membranas, pessoal, elas aumentam a superfície de contato dos membros com a água e evitando que ela passe entre os dedos do animal. Tá? Escreva em seu caderno porque a rã touro é totalmente dependente da água para a reprodução. Aí você faz uma resposta pessoal, tá, pessoal? Observe as fotografias a seguir e responda as questões. Né? Aí tem sushi, tem cogumelos, tem queijo com gorgonzola. Né? Marca com X o reino em que as algas marinhas mostradas na fotografia A é classificada. Em seguida, cite outro exemplo de organismo desse reino, né? Pessoal, aqui ela é classificada no reino dos protoctistas, tá? E como as amebas, tá, gente? As amebas também. As fotografias B e C apresentam exemplo de fungos que podem ser utilizados na alimentação humana, porque nem todos os fungos podem ser utilizados com essa finalidade. Vocês podem responder que os fungos eles produzem substâncias tóxicas que podem ser nocivas ou mesmo fatais, né, para os seres humanos. Por isso, pessoal, nem todos os fungos eles servem de alimento. Vamos aqui. Escreva em seu caderno a importância das algas e dos fungos para o ambiente. Né? Então, pessoal, vocês podem responder que as algas são organismos produtores das cadeias alimentares aquáticas. E elas contribuem para a manutenção da concentração também de gás oxigênio na atmosfera. Né? Como a gente bem sabe, a maioria das algas ela é responsável pela oxigenação do planeta. Já os fungos, pessoal, eles são importantes porque eles são decompositores de matéria orgânica. E eles podem se associar a plantas e algas em uma relação mutualística, onde os dois se beneficiam. Tá certo? A fotografia ao lado apresenta um produto que foi produzido com base na fermentação lática. Sobre o processo de fermentação lática e a importância para o ser vivo que o realiza, marque um X nas frases corretas. Nesse processo, a glicose é quebrada, resultando um ácido lático e energia. Está correto, gente, tá? Isso aqui é ricota, tá, pessoal? Para quem não sabe, isso é ricota, é uma espécie de queijo, tá? A fermentação lática é um tipo de metabolismo realizado por bactérias anaeróbicas. Isso, gente, anaeróbicas significa dizer que elas não necessitam de gás oxigênio para sobreviver, tá? No processo de fermentação lática é utilizado o gás oxigênio? Não. Acabamos de ver que são bactérias anaeróbicas que fazem essa fermentação, né? E elas não precisam de oxigênio. Esse processo tem importância para o ser vivo que o realiza, pois permite a ele obter a energia necessária à vida. Exatamente, pessoal, está correto também. Então vamos lá para o nosso módulo 4. Deixa eu ver quantos minutos temos. Eu fui bem rápido, gente, com essas questões, para não perder muito tempo, que a aula hoje está um pouco puxada, tá? Então, no módulo 4, a gente vai estudar sobre doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, calor e máquinas térmicas, tá? Então, pessoal, vamos ver logo o que são doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis.
Aqui você vê um jovem rapaz, que o nome dele é chamado de David Philip Vita. Ele nasceu nos Estados Unidos em 73, gente. Ele nasceu com uma doença rara, uma doença genética, tá? E essa doença impedia que o seu corpo produzisse células de defesa, né? Os chamados glóbulos brancos. E a única solução encontrada pelos médicos da época foi colocar esse rapazinho em isolamento, né? Colocaram ele no interior de uma estrutura, de um quarto, com as paredes de plástico, né? E foi o que aconteceu. Com 12 anos ele morreu, né? Ele morreu com 12 anos, né? Não teve nenhuma vida muito produtiva. Então, pessoal, você pode não enxergá-lo, mas ao seu redor, nos ambientes que a gente frequenta, existem diversos seres vivos microscópicos que podem causar doença. No entanto, o seu organismo está constantemente em alerta para evitar, né, que essas doenças elas se desenvolvam. Agora a gente vai imaginar que por causa de uma doença genética, o seu organismo ele fosse incapaz de produzir célula de defesa, como era o caso, né, do rapazinho aí, do David Fitch. E aí, como é que ficaria? Ficaria uma situação muito difícil, né, gente? Então, pessoal, a doença do David Fitch, ela ficou conhecida como a doença do menino bolha. Agora me diga por que você acha que teve esse nome, doença do menino bolha. Bom, teve esse nome pelo fato de ele viver literalmente numa bolha, né? Dentro de uma estrutura com parede de plástico totalmente isolado, né, gente? Você acha que essa doença do David ela poderia não ser transmitida para outras pessoas? Sei lá, por meio de contato, por meio do contato da saliva ou secreções de outras crianças. Vocês acham que seria capaz? Não, né, gente? Foi uma doença genética, né? Uma doença que ele já nasceu com esse problema. Então, nesse caso, ele não teria como transmitir para outra pessoa, né? Por mais que essa pessoa ela fosse frágil que nem ele não teria como transmitir essa doença, porque isso é uma deficiência, né, gente? É uma deficiência congênita. Ok, gente? Vamos aqui, ó. Doenças transmissíveis. O que são doenças transmissíveis, pessoal? Ó, vamos ver o exemplo aqui desse rapazinho. Esse rapazinho aqui do lado, né? Ele foi levado ao médico porque ele estava com febre, ele estava com dores no corpo, ele perda de apetite e começou a aparecer umas pequenas feridas em seu corpo, né? Então o médico explicou que esse rapaz, o nome dele é Tiago, ele estava com catapora e que as feridas elas iriam secar e começar a coçar, só que ele não deveria coçá-las, né? Então a mãe do rapaz questionou como foi que ele contraiu essa doença. Então a médica explicou, pessoal, que a contaminação ela pode ter ocorrido, né, pelo contato do líquido que está presente na ferida ou com a saliva da pessoa contaminada, né, a pessoa com catapora. Então as doenças elas podem ser classificadas como transmissíveis e não transmissíveis, tá? Então, vamos ver aqui as doenças transmissíveis. As doenças transmissíveis elas também são conhecidas como doenças infecciosas. Por quê, gente? Porque elas podem ser causadas por agentes estranhos ao corpo, tá? Como um ser microscópico, por exemplo, como vírus, bactérias, fungos, micro-organismos, protozoário, enfim. Ou toxinas bacterianas, né? As toxinas, gente, é uma substância tóxica que ela é produzida por alguns micro-organismos como bactérias, certo, gente? Então, a transmissão das doenças transmissíveis ela pode ser de duas formas, ou da forma direta ou da forma indireta. Ai, professor, como é que é isso? Bom, a forma direta, pessoal, a gente chama também de contágio, né? Ou contágio, ela ocorre pela transferência do agente causador da doença pelo contato, né, com ele, ou por meio dos fluidos onde esse agente esteja presente, certo? Então, por exemplo, os fluidos que pode conter em um agente que causadores da doenças transmissíveis, elas são variados.
E inclui o quê? Inclui salivas, secreções vaginais, esperma, leite materno, urina, entre outros, tá, pessoal? Tá? Então, no caso aqui da catapora, a catapora também é um exemplo de uma transmissão direta, né? Onde a pessoa pode ter contato com a saliva ou com os líquidos, né? Com os fluidos das feridas, certo? Então, algumas doenças, gente, como a gripe, resfriada, elas são transmitidas por meio de secreções do sistema respiratório. Outras são transmitidas por secreções, seja da vagina ou pelo esperma. Por meio de transfusão de sangue também ou pela placenta durante a gestação. E como a sífilis, pessoal. O que é a sífilis? A sífilis, gente, ela é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, né? É uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, né? Elas podem ser transmitidas durante o quê? Relações sexuais ou transfusões de sangue, né? Onde uma pessoa infectada e sem o uso de preservativo, né? Ou por meio das transfusões de sangue, contaminada, né? Ou também por meio de uma placenta na gestação, tá, gente? Então, quando a sífilis ela é transmitida pelo feto, ela pode causar um aborto espontâneo, um parto prematuro, né? Por quê? Por conta da má formação do feto, né? Pode causar surdez ao feto, cegueira, deficiência mental ou morte ao nascer, tá, gente? Então, no adulto, inicialmente, essa infecção ela causa feridas nas regiões genitais e que não coçam essas feridas, né? E nem ardem. Mas, em estados avançados, elas podem causar lesões na pele, pode causar também lesões nos ossos e em outros órgãos, né, do sistema do corpo humano. Pode causar, inclusive, o sistema nervoso central, tá? E em alguns casos mais sérios também levar à morte, tá bom, gente? Então, pessoal, essa é a forma direta, né? Quando a pessoa tem contato direto com o infeccioso, né, no caso, né? Através de contágio, né? Ele tem contato através e ele é contagiado com isso. Gente, ó, transmissão indireta. O que é isso, pessoal? Ó, a transmissão indireta ela ocorre por meio da transferência de um agente causador da doença. Pode ser por meio de animais, objeto, a água, o ar, alimentos, né? Entre outros. Ou seja, gente, indiretamente, tá? Indiretamente. Então, algumas doenças elas podem ser transmitidas pela água, como é o caso da cólera, né? A cólera, os sintomas dela são dores abdominais, são diarreia, vômito, são cãibra, desidratação intensa, tá? E em caso mais grave, a cólera pode levar até a morte, tá, gente? E outras doenças são transmitidas por animais, né? E esses animais são chamados de vetores de doença, tá? Como é o caso do Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue. Aí eu pergunto para vocês, coronavírus, gente, a transmissão dele, o contágio dele, é de uma forma direta ou de uma forma indireta? E aí? Me respondam aí o que é que vocês acham que é, tá? Depois manda aí a resposta para mim em privado, ok? Pessoal, ó, prevenção de doenças transmissíveis. Antes de dar continuidade, a gente vai responder essa questão aqui, ó. Conhecendo o meio de transmissão da cólera, da sífilis e da dengue, como podemos prevenir cada uma dessas doenças? Gente, ó, a cólera ela pode ser prevenida através da ingestão, principalmente de água potável, né? Água tratada, certo? Fervida e filtrada, tá certo? A sífilis, gente, ela pode ser prevenida através do uso de preservativo, onde você tem uma barreira física, né? Você tem uma barreira física no ato sexual e com isso você tem, né, essa proteção contra a sífilis, tá certo? Já que ela é transmitida através
né, dos fluidos feminino e masculino. E a dengue, gente, como é que a gente pode prevenir a dengue? Pessoal, a prevenção da dengue é a redução do vetores. Né? Quem é os vetores? Os vetores, no caso, pessoal, é o mosquito da dengue, né? Então a gente faz essa redução de vetores. Tá bom? Bom, agora a gente vai estudar a maneira de prevenir doenças transmissíveis, né? Principalmente as de forma indireta, que é com a vacinação, tá, gente? A vacinação é uma das maneiras mais eficazes para se combater esses tipos de doenças, né? Essas doenças transmissíveis, principalmente quando elas são transmissíveis de forma indireta, tá? Então, por exemplo, o sarampo, pessoal. O sarampo ele é uma doença que pode ser transmitida por meio de secreções, como boca e do nariz, por exemplo. Né? Que essas secreções elas são liberadas por meio de um espirro, de uma tosse, né? Da fala, certo? Como é o caso também do coronavírus. Então, pessoal, essa doença ela causa febre alta, coriza, irritação nos olhos, tosse, redução do apetite, manchas vermelhas pelo corpo, enfim, tá? Mas, gente, e também temos a poliomielite, né? Que ela é causada pelo poliovírus, eliminando nas fezes, né? Então, por isso, esse poliovírus, eles são eliminados nas fezes, tá, gente? Por isso, pode ser adquirida pela ingestão de alimentos e água contaminada pelas fezes do doente. Por isso que é importante a gente limpar bem os alimentos e tratar da água, né? Beber uma água potável, tá, gente? Então, essa doença, gente, a poliomielite, ela pode resultar em paralisia do corpo, seja uma paralisia temporária ou permanente, né? Ou mesmo em meningite, né? Que pode levar à morte, tá certo, gente? Então, naturalmente, pessoal, o organismo ele apresenta defesa contra esses agentes causadores de doença, que a gente chama isso de imunidade, né? Que essa imunidade ela confere, que é a resistência contra doenças infecciosas, por exemplo. Então, essa resistência ela é garantida pela atuação de um sistema imunológico, que eles são compostos por células, né, tecidos e moléculas, tá, gente? Como é que acontece isso, pessoal? Como é que a gente tem essa imunidade, né? Então vamos lá. A vacina ela estimula a produção de anticorpos específicos. Então essa estimulação ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Por exemplo, né? Uma vacinação de poliomielite. Né? O que acontece? A vacina, quando a poliomielite, ela contém o vírus atenuado ou morto, né? O que significa dizer atenuado? Significa dizer que ele não vai causar doença, ele está desativado, certo? E aí, pessoal, os anticorpos, eles identificam aquela proteína como agente causador. Né? E aí começa a você criar anticorpos contra a poliomielite. Então, o vírus poliomielite, né? Aí você começa a criar o antígeno contra o vírus da poliomielite, tá, gente? Certo? Mas por que são criados esses vírus, pessoal? Porque a produção de anticorpos, eles contêm células de memória. Aí quando o vírus entrar no seu organismo, aquelas células de memória elas são ativadas. E aí o corpo expulsa automaticamente, né? Já começa o processo rapidamente, né? Já começa o processo para expulsar esses agentes, tá bom, gente? Bom, gente, então é isso, pessoal. A aula de hoje foi basicamente isso, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar sobre o saneamento básico e controle e eliminação de vetores, tá certo? Então, fica com Deus, faça as tarefas e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.